Então, olá artistas, estamos aqui na Praia da Costa, em Vitória, e hoje eu trouxe alguns materiais aqui para poder fazer uma pintura ao ar livre, plein air painting, o pessoal que fala mais assim no mundo da pintura, que é o que os artistas de antigamente faziam, assim, né? Eles levavam seus cavaletes nas costas, achavam uma paisagem bonita, ficava lá e pintava até cansar, e é exatamente isso que nós vamos fazer hoje. E eu trouxe vocês aqui comigo para aprender um pouco do processo. Então aqui eu tô só colocando os meus materiais prontos para poder pintar essa paisagem aqui. Eu tentei achar uma composição mais ou menos, né, com um coqueirozinho, alguns barcos que eu acho interessante de pintar. Tem um desafiozinho, mas né, que não é um desafio para um pintor. Então aqui eu só vou colocar algumas cores antes, para quando for começar já certinho, só sentar e terminar. Mas então, ó, agora o que eu tô fazendo, ó, pegando as cores que eu tô vendo aqui na minha frente, colocando elas aqui. Eu só preencho só essas que eu já tenho aqui, porque são as cores que eu uso normalmente mesmo. E uma coisa legal de pintura ao ar livre é que, segundo os mestres, o preto você nunca usa, porque não existe preto, a cor preta. É sempre uma mistura. O mais escura vai ser uma mistura de azul e vermelho, que é um roxo bem escuro. Siena queimada, amarelo ocre, vermelho cádmio. Aí o outro amarelinho é o amarelo cádmio, branco titânio e azul cerúleo e ultramarino. São essas cores que a gente vai usar para fazer a nossa paisagem de hoje. De sempre, então, vamos usar um carvãozinho para fazer só a base aqui das formas, pra gente ter uma noção do que a gente está fazendo. E é nessa hora aqui, gente, que vocês vão ter que tentar comprimir o que vocês estão vendo no tamanho da folha que vocês estão usando. Então, ó, por exemplo, vocês pegam primeiramente uma forma maior do coqueiro, no caso. Então, eu já boto o coqueiro aqui na posição que eu quero dele. E a partir do coqueiro, a gente vai conseguindo comparar ele com as outras formas que estão em volta dele, deixando assim uma coisa mais parecida com a realidade. Então o que você tem que procurar aqui é uma semelhança, uma impressão, que nem os impressionistas faziam. E é essa parte que eu acho massa da pintura ao ar livre, porque a pressão vai tá passada na sua pincelada. Agora eu vou colocar esse outro coqueirozinho que tá aqui do lado, sempre comparando, ó. Essa ponta aqui, também essa ponta aqui, então vai estar por cá. Vou colocar aquelas pedrinhas ali no fundo também. E outra coisa também na pintura ao ar livre é que a luz interfere muito, ou seja, né? A gente tem que ser rápido, porque a luz do sol vai mudando as sombras, vai mudando as cores. Então, quanto mais rápido você for, melhor para o seu resultado final. Então, só posicionando algumas sombras. Uma coisa que é difícil, assim, não é difícil, mas uma coisa que vocês vão ter que se acostumar no caso de quando vocês forem pintarem ao ar livre, não só você vai ter que se preocupar com a pintura em si, mas, né, os arredores, as pessoas vão sempre parar, algumas pessoas podem até perguntar coisas, é uma troca, assim, sabe? Então, nunca vai ser o conforto de você estar no seu ateliê, quietinho, listando sua música. Aqui você vai estar escutando gente gritando, vai estar escutando trânsito, vai estar... Pô, muitas coisas podem atrapalhar, tirar seu foco. Se não é um lugar muito quietinho, assim, uma praia meio isolada, ou um lugar mais afastado, eu recomendo mais fazer isso mesmo, um estudo. E aí depois, quando você voltar para sua casa ou para o seu estúdio, você vai, pega o seu estúdio de referência e finaliza, faz a obra final. E aí, Igor, por que você está usando boné? Isso é uma coisa que eu aprendi lá na Itália. Mesmo dentro de um estúdio, quando tem muita luminosidade, é sempre bom você usar alguma coisa que vai tampar a sua visão. Não tampar a sua visão, mas tampar um pouco da luminosidade que pode refratar na sua bochecha, em qualquer parte do seu rosto e atrapalhar a sua interpretação das cores. É sempre bom também ter um cavalete, né, gente? Só que como eu tô viajando, o cavalete ele é muito grande meu. Aí eu trouxe esse aqui, esse pequenininho, que ajuda, faz o trabalho. Não é, né, um cavaletezão que vai me deixar as minhas duas mãos livres, eu vou ter que ficar apoiando com essa daqui, mas faz parte. Ai, tá bom, Igor. Chega de lero-lero. Vamos partir porque a gente tá aqui pra aprender, né, gente? Quer aprender a pintar. Nessa fase inicial da pintura, sempre eu gosto de começar botando as sombras, né? Essa parte pra tirar o branco que eu falo. Tem que cobrir o branco, gente, porque o branco, ele confunde o seu olho. Uma coisa que eu não fiz nessa pintura, no caso, porque a pintura ao ar livre eu gosto de fazer uma técnica diferente do que eu uso quando eu tô no estúdio. Eu costumo colocar uma cor base, né? Uma cor base na tela para já tirar esse branco, para você conseguir interpretar as cores de uma forma melhor. Por que o branco atrapalha o nosso olho, gente? Porque o branco é uma cor muito forte. E a cor da paleta, por exemplo, essa cor meio amarronzada, madeirada que a paleta tem, é onde a gente mistura as cores por cima dela. Então, querendo ou não, as cores que a gente vê em cima da paleta vão ter uma leve alteração na cor que a gente vê em cima do papel em branco. Então, o mais recomendável, assim, né, quando eu aprendi, é deixar a cor da sua imprimatura, que é a cor base que você coloca em cima da tela para tirar o branco, seja igual ou parecida com a cor da sua paleta ou da superfície em que você mistura as tintas. Por isso que muitas paletas são de cor cinza, por exemplo, uma cor que você estabelece já. Nem que seja, sei lá, eu vou pintar essa madeira aí da paleta de laranja, para que toda a imprimatura que eu fizer seja da mesma cor laranja.
E assim, todas as cores que eu misturar em cima da paleta laranja vão ser a mesma cor que eu aplicar a tinta na tela laranja. Entende? Mas, né, como é uma pintura ao ar livre, eu tento ser mais rápido. E como é uma pintura molhado no molhado, que é essa técnica em que você vai misturando as cores ali na hora, o que você vê, você vai misturando as cores, e você não vai deixar esperar secar a tela para você aplicar outra camada de tinta. Você já vai tentar deixar a pintura mais próximo do finalizado, ou se já não finalizar a pintura, enquanto a tinta estiver molhada. Por isso essa técnica se chama molhado no molhado. E o que eu gosto de fazer nessa técnica é sempre começar pelas sombras, gente. As sombras vão estabelecer as formas principais, as formas mais impactantes da sua pintura, e a partir delas você consegue construir as luzes. Além de ser um início muito bom para o seu olho interpretar e entender as formas do que você está pintando, aonde você vai pintar, aonde cada cor vai, é uma ótima forma de evitar com que as suas tintas se misturem de uma forma negativa e acabar com que o seu claro, a sua cor mais clara não fique tão mais clara, porque embaixo tem uma cor escura que misturou tudo, entendeu? Não vamos esquecer que essa técnica aqui vai estar tudo molhado, gente. Tipo, a tinta vai estar toda molhada, então não tem como você ficar adicionando cores uma em cima da outra e esperar que a cor que você colocou ali seja a mesma cor que você misturou na paleta, porque isso não vai rolar. Isso acontece quando você espera uma camada secar, e aí sim você vai adicionando outras cores numa camada já seca de tinta para você alcançar a cor desejada, né? Mas nesse caso aqui a gente tem que ser bem meticuloso e até um pouco, assim, pintar nos contornos, pintar nas linhas, mas nem tanto, tá? A gente só não pode querer colocar uma tinta branca em cima de uma cor preta e esperar que ela fique a mais branca possível, porque não vai. Outra coisa que eu quero que vocês percebam aqui no vídeo, gente, é a organização, a importância da organização de uma paleta. Porque, querendo ou não, se você não tiver uma paleta organizada, isso vai dificultar muito sua vida para você conseguir achar as cores que você está vendo e traduzir elas para sua tela. Porque senão vai acontecer a mesma coisa que eu acabei de falar. Vai acontecer essa sujeira de cromas e de valores das suas tintas, das suas cores, e você nunca vai conseguir encontrar a cor desejada. E sempre vai ficar essa zona. Então, se você conseguir sempre... Isso é claro que isso é um processo, né? Não é logo de primeira que você vai saber organizar uma paletinha bonitinha. Mas você vai aprendendo isso com o tempo e vai estabelecendo o que é melhor, o que é pior para você e o que funciona mais no seu processo de pintura, né? O que funciona para mim às vezes não vai funcionar para você. Mas o que eu gosto sempre de fazer é começar com uma cor mais escura e partindo dessa cor misturando, adicionando branco, adicionando cores mais claras para que eu consiga ter uma referência depois se eu precisar usar a cor que eu já usei. E nunca misturando uma cor em cima da outra, sempre um pouquinho do ladinho. Eu sempre faço da esquerda para a direita. E isso me ajuda muito a ter um processo mais fluido e mais tranquilo na pintura, sem precisar me desesperar todo, sabe? E aqui a gente está chegando já numa etapa em que eu adoro, que é que a gente já está quase completando as partes em branco aqui da tela. E já está com quase todas as cores mais importantes, as cores básicas, eu gosto de falar, já pintadas aqui nessa tela. E isso vai ajudar muito a nosso olho entender o que falta, o que pode melhorar. Também é uma fase em que você, como você está vendo eu fazendo, você consegue delimitar o que você quer que fique uma linha mais borrada, enquanto outras linhas, outras bordas, você deixe elas mais nítidas. Isso é uma brincadeira que você faz com o seu olho, que eu vou explicar mais pra frente, mas resumidamente, você vai guiar o olho do seu observador, da pessoa que está observando sua tela, para o lugar que você quer, entendeu? O que está mais longe, além de criar uma ambientação mais atmosférica do que o que está mais longe, está mais borrado, o que está mais perto, está mais nítido, isso cria uma variação de linha que é muito, muito gostoso de ver pro olho humano, assim. Se tiver sempre a mesma linha, a mesma coisa, a mesma nitidez, é meio chato, sabe? Então, quando você tem essa variação, essa brincadeira com linhas e formas e nitidez e mais borrados, o seu olho gosta de ver isso e vira uma pintura interessante de ser observada. Uma coisa muito boa também de se fazer quando você está pintando ao ar livre é se distancie. Tá vendo como essa perspectiva um pouco mais longe do que eu estou pintando faz as cores se complementarem melhor? Elas conversam melhor entre si? É porque isso é também uma ilusão de ótica que o nosso olho
aplica na gente. Ainda mais quando você é o pintor, quando você tá ali fazendo o que está fazendo, traduzindo as cores numa tela, você acaba ficando tão imerso nesse mundo seu, esse mundo da tela sendo pintada, que você acaba podendo não perceber alguns erros que você está cometendo, algumas cores que você pode melhorar, entendeu? É uma prática muito boa de se fazer, só que nesse meu caso eu não pude fazê-la porque eu não estava com cavalete, né? Mas isso aí a gente releva. É bom sempre você dar alguns passos para trás, dar uma tranquilizada, mudar um pouco de ambiente, tipo, fazer alguma outra coisinha rapidinha para você desacostumar seu olho no que você tá vendo, para quando você voltar pra pintura, você vai ver os erros, tipo assim, ó, muito rápido. É sinistro. Então agora, gente, que eu acabei de colocar as cores base aqui, né? Eu preenchi a tela, tirei o branco da tela que eu gosto de falar. Depois que você preencheu o branco com todas as cores que você vê, ou base, por mais que esteja feio, por mais que as cores não estejam certas, isso já é um ótimo passo. Agora que eu já tenho as cores base, é pegar um pincel mais fino e botar os detalhes. Consertar algumas cores, consertar alguns valores, deixar o que é claro mais branco e o que é mais escuro mais escuro. E assim a gente vai colocando detalhes em detalhes. E também uma coisa muito importante de se ver nessa etapa aqui é justamente o que você quer que o seu observador veja primeiro. Porque numa pintura, a pessoa sempre segue uma ordem visual, uma ordem de elementos em que ela vai ver primeiro uma coisa, segundo outra, terceiro outra, e assim ela vai olhar a sua tela inteira. Pensar o que eu quero que veja primeiro. E como que eu faço para a pessoa ver primeiro essa coisa que eu quero que ela veja? Impasto. O que é impasto, gente? Impasto é quando você pega muita tinta e aplica ela na tela. Isso vai deixar uma textura que quando a luz rebate, essa textura vai ficar mais 3D que o resto, vai ficar mais perto de você do que o resto. Aí assim o seu olho vai ser chamado para ali. Então, por exemplo, em rosto humano, sempre a gente vai colocar o impasto onde? No nariz. Porque o nariz, a luz do nariz, né? Porque o nariz é a parte mais próxima do rosto humano, mais para frente. Aqui a gente vai tentar encontrar o nariz dessa paisagem. No caso, o que eu tô querendo colocar aqui são aqueles barcos ali. Você tem que criar essa tridimensionalidade, essa atmosfera na pintura. Então, o que está mais perto de você fica mais nítido, enquanto que o que está mais longe, mais afastado, como o fundo do mar ali, tipo a linha do horizonte, aquela linha ali vai estar bem desfocada, vai estar bem borrada. É isso. Vamos partir para a próxima etapa, que eu estou animado. E agora, depois de tanta espera com você, tipo, o seu eu artista já tá querendo, meu Deus do céu, eu quero muito fazer os detalhes já. Bom, essa hora finalmente chegou, gente. Agora, que nem eu falei, a gente vai pegar os pincéis mais fininhos, mais pequenos, os menores, né? E a gente vai começar a pegar alguma das cores que a gente já usou na nossa paleta, que nem eu tô fazendo aí, e começar a consertar, né? Consertar alguns valores, fazer já alguns detalhes. Quanto mais você trabalhar em alguma área na tela, na sua tela vai ser onde mais vai ficar detalhado. Ou seja, se você quer que a pessoa olhe, por exemplo, para os barcos, que é onde eu quero que as pessoas olhem, é ali que eu vou passar a maior parte do meu tempo nessa fase. É ali que eu vou botar a maior quantidade de detalhes possível, mudança de valores, mudança de temperatura, para ali ficar a área mais rica e mais atrativa para o olho humano. Que quando ele olhar para a pintura, ele vai entender o que está acontecendo, mas ali vai ser a parte que ele vai ficar mais, caraca, massa. Aqui é onde eu percebi que eu tava deixando as sombras muito azuis, muito frias. Isso tava me incomodando um pouco. Tudo bem, é pra deixar fria, assim, sabe? Mas eu quis mudar um pouco a temperatura. Temperatura não, mudar o valor. Que nesse caso eu deixei a mesma temperatura, que continua sendo fria, mas eu mudei a cor, sendo de um azul para o mais lilás. E eu achei que isso ficaria mais interessante justamente onde eu quero que chame a atenção, que é embaixo dos barcos ali. E é ali que eu coloquei essa cor mais diferenciada, porque isso vai, mais uma vez, atrair o olho do observador para lá. E outra coisa que eu acho muito massa dessa fase é que você pode brincar, gente. Você não precisa deixar a sua pintura exatamente do jeito que você está vendo. Essa hora que você vai usar do seu dom, da sua criatividade, da sua tinta, para favorecer a sua visão, o que você acha que vai ser interessante também da pessoa que tá vendo ver. Tá, mas Igor, você tá muito confuso, cara. Me explica melhor. Eu vou tentar, gente. É que é realmente difícil passar o que eu tenho na cabeça em palavras para vocês. Mas basicamente, você não precisa ser fiel ao que você tá vendo em questões de estilo. A pintura tem essa pegada mais criativa, querendo ou não. Porque você que vai passar uma coisa que você tá vendo para uma pessoa que não tava nesse ambiente poder entender o que estava acontecendo. Então, você pode ser o mais realista possível, mas você pode ser o mais expressivo possível, você pode ser o mais impressionista possível, você pode ser o mais criativo possível. O estilo de folha que você vai criar
a pincelada que você vai usar para traduzir e para mostrar para a pessoa que isso é uma folha é totalmente uma decisão sua. A pintura, além de ser uma mistura de tintas, é uma mistura de emoções. Então, se você conseguir passar isso por meio da sua pincelada, por meio das suas cores, isso vai agregar em muito na qualidade final da sua obra. E isso também, o que eu quero falar com tudo isso, é que a pintura é quase um Photoshop, digamos assim, um Photoshop dos tempos antigos, que ainda pode ser utilizado hoje em dia. Porque, assim como esses guarda-sóis que eu estou pintando agora não eram exatamente dessa mesma cor que eu estou pintando, assim como as sombras do coqueiro ali que eu fiz, bem detalhadinhas, bem cheias das folhas saindo, não estavam exatamente assim, eu decidi fazer assim porque eu achei interessante, é uma coisa que eu gostaria de ver numa pintura, entende? É isso que o meu olho se atrai, é isso que é interessante. E você pode continuar pintando eternamente. Essa parte de achar o final, de saber quando é o final da pintura, é uma das etapas mais difíceis, se não mais difícil do processo inteiro. Porque eu fiz isso aí em 1h30 mais ou menos, nesse momento assim, da gravação. Eu poderia continuar essa pintura até o pôr do sol, entende? E adicionar o máximo de detalhes possíveis. Mas eu gosto dessa coisa mais momentânea, essa coisa mais espontânea, quase que inacabado, assim, sabe? Então, aqui eu já tô quase pro fim já, e tô muito feliz com o resultado dessa pintura. Então é isso, gente. Acho que depois de 1h30 mais ou menos, comecei às 10, agora são 11h35. Terminei aqui o estudo dessa vista aqui maravilhosa da praia de Vila Velha aqui, né? Vila Velha, eu falei Vitória antes, mas é Vila Velha, Praia da Costa. E voltando naquele assunto que eu falei durante o processo de deixar algumas áreas mais nítidas e outras mais desfocadas, é o que eu tentei fazer aqui, tipo, do horizonte bem desfocadinho, enquanto que esses detalhes da luz e sombra aqui, da sombra da árvore e dos barcos, eu tentei deixar bem nítido, porque essa é a brincadeira que eu quis fazer. Isso é uma coisa muito legal também da pintura. E você não precisa pintar exatamente o que você está vendo. A gente pode selecionar as coisas que a gente deixa e as coisas que a gente tira. Ao mesmo tempo que a gente pode estilizar as coisas que a gente vê. É uma possibilidade que você tem quando você pinta assim de olho, porque quando você pinta de uma foto, às vezes você fica muito fiel à foto. Porque você tem o tempo, você tem qualidade ali do ambiente, você tem silêncio, você tem um conforto. Quando você está aqui, exposto ao que você está pintando, você interpreta as coisas de uma maneira diferente. E se você conseguir passar isso para a tela, para esse estudo, fica muito bom. Mas é isso, gente. Obrigado por assistirem mais uma videoaula aqui. Espero que vocês tenham se sentido incentivados e desafiados a fazer uma coisa assim, de sair na rua com o seu materialzinho de pintura e desbravar. Então é isso, artistas. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa para você aplicar na técnica de vocês. E é isso. Boa sorte, boas aventuras, boas paisagens e até a próxima aula. Beijo.